Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2. Como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, que esse momento aqui que nós estamos enfrentando é muito difícil, né? Um dos mais difíceis aí da nossa história brasileira. Mas vamos seguindo, espero que todo mundo esteja bem, tá? É o que eu desejo aí para todos. Eu sou o professor Felipe, sou o professor de História de vocês e venho trazer aqui mais uma videoaula para a gente acompanhar, tá? Lembra que eu falei que ia fazer uma videoaula para vocês sobre os conflitos, né? A gente ia falar mais sobre os conflitos da Primeira República Brasileira. Então, esse dia chegou. Como vocês podem ver aqui no primeiro slide que eu estou jogando na tela para vocês. Vai lá, ó. Os conflitos da Primeira República Brasileira. Olha só que legal, ó. Os conflitos da Primeira República Brasileira, né? Nós vamos ver aqui as batalhas travadas durante a Primeira República, né? Os conflitos, as revoltas, né? Que permearam aqui a Primeira República Brasileira, tá? Vamos para o próximo slide, segundo slide aqui, ó. E vamos começar pela Revolta da Armada. Lembrando que a Armada, né, era a marinha do Império, né, do Dom Pedro II, né? E aí, né, o Dom Pedro II caiu com a proclamação da República, mas a Armada continuou, né? A Armada é do país, né, da nação, né, a marinha da nação, né? Mas houve uma revolta dentro da Armada que nós precisamos conhecer. Tá? Vamos lá. Acompanha comigo no slide aqui, gente. Vamos lá, ó. A revolta da Armada, perdão, não é da América. A revolta da Armada foi um conflito bélico ocorrido nos primeiros anos da República Brasileira, nos governos militares, ó, República da Espada, de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, tá? Podemos centralizar a revolta da Armada em duas grandes consequências, ó, duas coisas grandes que aconteceram na revolta, da Armada. Tá? Primeira coisa, o Deodoro da Fonseca dissolveu o parlamento, né, dissolução do parlamento, decretou estado de sítio, né, no Brasil e suprimiu os direitos, né, ele diminuiu, né, excluiu ali os direitos das pessoas, os direitos políticos também, né, além de baixar o estado de sítio, né, que deixa aí o país em estado de guerra, né, e também dissolveu o parlamento. Então olha só o que aconteceu no governo do Marechal Deodoro, né, durante a revolta da Armada, né. O Floriano Peixoto, né, cometeu a violação do artigo 42 da Constituição de 1891. Vamos aqui ler este artigo para entender o que o Floriano Peixoto fez. Ó. Artigo 42. Se no caso de vaga por qualquer causa da presidência ou da vice-presidência, não houveram ainda decorridos 2 anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição, né? Então aqui, ó, o Floriano Peixoto, né, ele continuou no cargo, né, mesmo depois do Deodoro ter saído, e ficou até 1894, né, ficou muito mais tempo aqui do que previa o artigo 42. Né? Vamos para o próximo slide, gente. Próximo slide aqui, a Revolta da Armada. Vamos continuar falando sobre a Revolta da Armada. Unidades da Armada na Baía de Guanabara, sob a liderança do almirante Custódio de Melo, sublevaram-se e ameaçaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Para evitar uma guerra civil, o Marechal Deodoro renunciou à presidência da República em 23 de novembro de 1891. Então a revolta da Armada, já começa, né, em 1891, né, quando o Marechal está no poder ainda, o Deodoro, desde 1889, né, quando aconteceu aí, o golpe no Dom Pedro II, né, e por causa da revolta, né, que ligada também lá à Constituição de 1891, o Marechal ele renuncia, né, a Armada entra em revolta
e o Marechal renuncia para não acontecer uma guerra civil, né? Mas com a renúncia do Deodoro, que ocorreu apenas 9 meses depois do início do seu governo, o vice-presidente Floriano Peixoto assumiu o cargo em 1892, praticamente, né? A Constituição de 1891, no entanto, garantia que se a presidência ou vice-presidência ficassem vagas antes de se completarem 2 anos de mandato, deveria ocorrer uma nova eleição, o que fez com que a oposição começasse a acusar Floriano por manter-se ilegalmente à frente da nação. Então, olha só, eles não fizeram novas eleições, né? Como dizia lá o artigo 42. Eles simplesmente continuaram aí no poder, né, através do Floriano, que era o vice, e que passou muito mais tempo, né, aí, né, do que era para ter passado, né? Porque tinha que ter feito novas eleições. E por isso aí aconteceu a revolta da Armada, também foram um dos motivos, né, que vocês podem ver, né, na foto ao lado, na figura ao lado, os revoltosos aqui posando, né, para a foto, né, tem até alguns sorrindo, né, com canhões aqui apontados para o horizonte, né, então vocês veem que a revolta, né, foi até fotografada, né, durante a Primeira República, né? Já existia o advento da fotografia, né? A invenção da fotografia. Então, olha que legal. Direto aqui da fonte para vocês. Vamos para o próximo slide, ó. Revolta da Armada. Vamos falar ainda, continuamos falando da Revolta da Armada aqui, ó. Dessa vez a gente vai analisar aqui uma fonte histórica. Vamos analisar aqui e vamos entender como é que funciona. Jornal do Brasil, tá? Esse jornal aqui, essa tira, né, ele é de 1891, né, que eu coloquei aqui no slide, mas esse discurso aqui no jornal, né, ele é mais velho, né, ele é de 1893, tá? Só coloquei aqui a tira do jornal para ilustrar para vocês, né, para vocês terem um contato maior imagético aí, vendo a imagem, fazendo a assimilação com a fonte, né? Mais fácil a gente ver para assimilar e entender, né? Ver uma imagem, tá bom? Então vamos ver o que o Jornal do Brasil dizia em 1893, tá? Quando estava rolando a revolta da Armada, né? Concidadãos, contra a Constituição e contra a integridade da própria nação, o chefe do executivo, Floriano Peixoto, mobilizou o exército discricionariamente, pô-lo em pé de guerra e despejou-o nos infelizes estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Contra quem? Contra o inimigo do exterior? Contra estrangeiros? Não. O vice-presidente armou brasileiros contra brasileiros. Levantou legiões de supostos patriotas, levando o luto, a desolação e a miséria a todos os ângulos da República. Sentinela de Tesouro Nacional, como prometera, o chefe do executivo, que era o Floriano Peixoto, perjurou, iludiu a nação, abrindo com mãos sacrílegas as arcas do erário público e a política de suborno à corrupção, né? Viva a nação brasileira, viva a República, viva a Constituição. Capital da República, né? Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1893. Contra Almirante Custódio José de Melo, Jornal do Brasil. Então, nada mais, nada menos, quem está falando aqui é o Custódio José de Melo, o almirante líder da revolta da Armada, né? Que fez aí uma fala no Jornal do Brasil em 1893, né? Para dialogar aí com a população e explicar o que era a revolta. Então veja, gente, desde o início do Brasil, os presidentes, né? Desde o início do Brasil, né? Desde o início da República, né? Os presidentes já eram acusados aí de corrupção e má gestão, né? Então, não foi, né, um partido específico que trouxe isso, né, pro nosso país, né? Isso já vem acontecendo, né? Pelo menos aí, se a gente estudar republicanismo e presidencialismo, desde o início desse sistema aqui no Brasil, tá? Corrupção é algo velho, é algo antigo, que se tem desde a relação entre metrópole e colônia, lá com Portugal e Brasil, aqui, território brasileiro, né? Vocês
podem tomar como exemplo, por exemplo, né, esses atos de corrupção, né, no Brasil colônia, por exemplo, desde essa época, como os atos de tráfico, né, de produtos, né, de bens, tabaco, enfim. Né, o tráfico foi uma coisa, por exemplo, que vem desde quando o Brasil era colônia. Né. É uma forma de corrupção também, praticada por várias pessoas, né, do território, né, de diversas aí, segmentos, né. Mas enfim, gente, é só para falar para vocês, né, que a corrupção não é nova, né, não foi trazida de supetão para cá, né, já é muito antiga, né, desde a época do Brasil colônia e para a gente ver aí, ó, desde a época também do nosso presidencialismo, a formação da nossa república, tá? Vamos para o próximo slide aqui, ó, para vocês conhecerem mais ainda sobre a revolta da Armada, tá? Em 6 de setembro de 1893, um grupo de altos oficiais da Marinha exigiu a imediata convocação dos eleitores para a escolha dos governantes. Entre os revoltosos estavam os almirantes Saldanha da Gama, Eduardo van der Kolk e Custódio de Melo, ex-ministro da Marinha e candidato declarado à sucessão de Floriano. Sua adesão refletiu o descontentamento da Armada com o pequeno prestígio político da Marinha em comparação ao Exército. No movimento encontravam-se também jovens oficiais e muitos monarquistas. Não lembra que eu falei para vocês? A Armada era do Império, era ligada à monarquia. E o Exército, ele recebeu muito mais prestígio depois da Guerra do Paraguai pela vitória. E a Armada ficou um pouco de lado. E aí a Armada se rebelou contra isso, né? Porque eles queriam o velho prestígio de novo, né? Afinal era um exército principal aí do imperador, era a Armada, a Marinha, então eles queriam esse prestígio novamente. E não aceitavam também, né, a permanência no cargo, lá como a gente viu, do Floriano Peixoto, né, como vice. Então foi aí que essa revolta eclodiu, tá bom? E vocês podem verificar aqui na foto, né, o tamanho aí do canhão que eles tinham, né, eram vários canhões assim, pode-se ver que foi um conflito bélico mesmo, em que os marinheiros utilizavam armas, né? Vamos para o próximo slide. Bom, entendemos aqui a revolta da Armada, né, como uma revolta que a Marinha promoveu frente, né, ao alto prestígio, ao aumento de prestígio do Exército e a permanência lá da dobradinha Deodoro e Floriano na presidência, tá bom? Vamos agora entender a Revolução Federalista, né? Deixamos para trás a revolta da Armada e vamos agora para a próxima revolta, né? A Revolução Federalista ou Revolta Federalista, né? De 1893. No Rio Grande do Sul, dessa vez, lá no sul, hein? Vamos entender aqui um pouquinho, ó. Segue comigo no slide. A revolta, ela era um conflito, né, entre dois grupos, né? Ela nasceu de um conflito entre dois grupos, né? Os federalistas, que eram chamados de maragatos também, que faziam oposição a Júlio de Castilhos, né, que era aí o governador da província, né, do Rio Grande do Sul. Eles defendiam também, eram defensores da descentralização política, né, a mais autonomia, né, para as outras pessoas na política, além do chefe de Estado, e defensores também da república parlamentar, né. Eles queriam também um parlamento ali, né, no Estado, né, que não tinha ainda, tinha que ter uma república parlamentar para eles, um parlamentarismo, né. Diferente aqui dos republicanos, né, que eram também chamados de chimangos. Esses declaravam apoio ao Júlio de Castilhos, né. Defensores também do governo do Floriano Peixoto, né. Então eles eram favoráveis ao Floriano. Defensores da centralização política, então não queriam mais autonomia. Defendiam que o poder devia ficar centralizado numa figura ali, num chefe de Estado, né? E também defendiam o presidencialismo, eles não queriam parlamentarismo, queriam presidencialismo, né? Com a figura lá do presidente que liderava a nação, tá?
Aqui vocês podem ver o Júlio de Castilhos, né? Que foi aí o famoso político sul-rio-grandense, né? Que foi o pivô aí da Revolução, né, federalista, né? Por causa da figura importante que ele representava. E aí os grupos se apoiavam ou se opunham a ele, né, nessa revolução. Vamos para o próximo slide, ainda vamos continuar falando de Revolução Federalista, tá? Os federalistas iniciaram o conflito com uma concentração de tropas até controlar a fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então olha só ali, ó, embaixo do Brasil. As tropas federalistas, opositoras de Floriano Peixoto, vejam só, faziam oposição ao governo federal, ó. Planejavam, além de destruir o governador Júlio, não destruir, de certa forma, né? Mas destituir o governador Júlio de Castilhos, planejaram derrubar o presidente. Então, olha só, olha, os golpistas aí, né? Querendo derrubar o presidente Floriano Peixoto e o governador Júlio de Castilhos. Eles planejaram derrubar o presidente também. Mas dessa forma, eles marcharam do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná, com o intuito de chegarem ao Rio de Janeiro. Então, olha que marcha, hein? Saíram do Sul para ir ao Rio de Janeiro, destituir também, tirar o Floriano Peixoto, né? Eles eram contra o governo dele, queriam tirar o Júlio de Castilhos e tirar o Floriano Peixoto do governo, tá? Tanto no Rio Grande do Sul quanto na presidência. As tropas federalistas foram contidas pelas forças federais na cidade da Lapa, 60 quilômetros a sudoeste de Curitiba. Então eles chegaram até o Paraná só, nessa empreitada que eles fizeram. A Revolução Federalista foi derrotada em 24 de junho de 1895, na Batalha de Campo Osório. Então tudo ali acabou, o sonho acabou. Né? As forças federais, né? O Exército Federal, as tropas do governo, pararam ali a grande marcha, né? No conflito, destruíram ali os revolucionários, né? E a Revolução Federalista acaba aí, né? Com a vitória dos chimangos, né? Do Júlio de Castilhos, e o Floriano Peixoto continua no poder, tá? Vamos seguir para o próximo slide, vamos conhecer outra revolta, olha, outro conflito, que esse é bem importante aqui, a Guerra de Canudos, né? Guerra de Canudos foi de 1896 a 1897, olha só. A Guerra de Canudos foi um conflito armado entre o exército brasileiro e a comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Para conhecermos esse fato histórico da República Brasileira, precisamos conhecer um pouco sobre a Vila de Canudos e seu líder Antônio Conselheiro, o grande Antônio Conselheiro, líder, né, da Vila de Canudos, né, o grande chefe ali do movimento. Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, né, nasceu no interior do Ceará, em família de classe média, adquiriu uma educação diversificada, né, aprendendo matemática e outros idiomas, por exemplo. Trabalhou como comerciante, professor e advogado. Então, para a época, era um cidadão com as faculdades mentais amplas, né? Uma pessoa, digamos assim, que tinha mais acesso às informações, aos estudos, né? Após ser abandonado pela esposa, né, Conselheiro iniciou uma peregrinação pelo sertão, construindo igrejas e cemitérios. Olha só. O Conselheiro virou uma espécie de profeta do sertão, né? E saiu aí, depois de ser abandonado pela mulher, saiu nessa peregrinação, nessa jornada aí para peregrinar e construir igrejas, cemitérios, né? Conselheiro, em seus ensinos, motivava as pessoas a abandonarem a injustiça e viverem de acordo com as virtudes cristãs, né? Então era tudo pautado na religião cristã, né? A palavra do Antônio Conselheiro, né? Tanto que a gente pode ver aqui na imagem ao lado ele segurando um crucifixo, né? Então veja a imagem do conselheiro, era mais ou menos assim, né? Um velhinho profeta de chapéu com cajado, né? E barba branca aí pelo sertão, fazendo as suas pregações. Vamos para o próximo slide. Continuando a Guerra dos Canudos, ó. Segue aqui comigo, ó. Os discursos e ensinos de Antônio Conselheiro fizeram com que muitos sertanejos se unissem a ele.
Mas os ensinos de Conselheiro não se limitavam à fé, pois ele criticava fortemente a República. Suas críticas provocaram a desconfiança das autoridades civis e eclesiásticas, que passaram a vigiá-lo. Em 1876, Conselheiro foi preso sob a falsa acusação de ter assassinado sua mãe e esposa. Após sua soltura, o Conselheiro chegou a uma pequena vila chamando-a de Belo Monte, e que foi depois rebatizada, né, pelos seus opositores como Canudos. Então a vila que eles ali ficavam era Belo Monte, né, a vila do Conselheiro, mas depois o pessoal rebatizou de Canudos. A vila de Antônio Conselheiro estava situada em uma região de latifúndios improdutivos, né, com ciclos de seca e um forte desemprego. Porém, muitas pessoas começaram a se mudar para Canudos, pois acreditavam nos ensinos de Conselheiro, que pregavam a superação dos males e da desigualdade social. Apesar do Antônio Conselheiro ter uma doutrina cristã como base, né, ele era uma pessoa diferenciada também que criticava, né, os acúmulos desnecessários de poder da República e a desigualdade social, que era gigantesca, né, naquele tempo, né? Se hoje a desigualdade social já é muito grande, imagine naquela época, né? E aí eles formaram essa vila, né? Começou ali a tutorar a vila, a liderar a vila, e depois isso aí se tornou uma vila enorme, né? Com várias casas, né? Vários moradores. Mas essa guerra de Canudos, né? Ela termina, né, com a invasão das tropas do governo. Né? O governo faz incursões, né? Começa a fazer várias incursões no sertão, né? Para destruir aí essa bolha no sertão, né? Digamos assim, essa comunidade aí de Belo Monte, de Canudos, por causa das palavras do Conselheiro, né? Dos embates, das críticas que ele fazia com a República. Aí os republicanos ficaram com medo, né? Acusaram o Conselheiro também de monarquismo, né? E os seus seguidores lá, e mandaram tropas, expedições cada vez mais para lá, até destruir, né? Massacrar todos os residentes de Canudos ali, tá? E aí também cortaram a cabeça, né, depois do Antônio Conselheiro, e levaram para o museu para estudar, né? Então veja só o que a República, né, fez à comunidade de Canudos, né? Foi uma verdadeira chacina, né? Mataram todos e levaram a cabeça do Conselheiro para estudos, tá? Vamos para o próximo slide. Vimos a Guerra dos Canudos, que foi um importante acontecimento na Primeira República, né? Foi uma importante revolta, né? Um importante conflito. E agora vamos ver a Guerra do Contestado, né? Outro importante conflito, que foi mais para frente, ali, em 1912 a 1916. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra, de um lado, e representantes dos poderes estadual e federal brasileiro de outro. Entre outubro de 1912 e agosto de 1916, em uma região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. A região, ligada por muitos conflitos ligados a disputas de limites entre os dois estados, era conhecida como contestado, né? Contestação ali danada, né? De que aqui é minha terra, aqui é sua terra, né? Paraná e Santa Catarina ali brigando, né? Por isso, e também, né? Pelo território, né? Para ver quem poderia cultivar mais erva mate, né? Explorar madeira. Então, era uma guerra territorial ali por conta dos recursos, né? Que o território apresentava, né? Então, Santa Catarina, Paraná ali, poceiros, pequenos proprietários de terra, né, estavam ali brigando, né, se degladiando ali pela posse da área do contestado, né, como vocês podem ver ali no mapa, né, fica ali praticamente toma boa parte ali do estado de Santa Catarina, né. Vamos para o próximo slide aqui para a gente entender melhor essa guerra do contestado. Conforme os problemas sociais aumentavam, devido às apropriações e à grave pobreza da população, muitas pessoas se uniram a alguns personagens messianistas. Lembra do Conselheiro, né?
aconteceu a mesma coisa ali na Guerra do Contestado, né? Não a mesma coisa, né, gente, mas algo semelhante, né? O segmento, né, das pessoas em relação às figuras ali messiânicas, né, os salvadores, né, os profetas, e entre eles ali um monge chamado de João Maria de Santo Agostinho, que de semelhante modo Antônio Conselheiro, na Guerra dos Canudos, pregava a fé e a justiça, mas possuía um forte discurso contrário ao autoritarismo republicano. Então, semelhante ali ao conselheiro, né? Um profeta que andava ali pela área do contestado e pregava também um discurso mais agressivo, né, contra a república e a desigualdade social que ela promovia também. Ele construiu acampamentos e agrupamentos e, juntamente com os sertanejos e fazendeiros, organizou a defesa de suas terras. O combate entre as forças de segurança do Paraná e os sertanejos fez eclodir a Guerra do Contestado. Então, uma guerra ali por um território onde a matéria-prima era grande, né? A madeira, erva mate, né? Então, ali era a guerra era uma briga ali para quem pudesse aproveitar mais o território, a terra, né? Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui o contexto histórico da Guerra do Contestado, né, e a produção de erva mate e madeira no sul do Brasil. Vocês estão lembrados das aulas sobre a Guerra do Paraguai? Lembram que durante as tentativas da Argentina de anexar o Uruguai e o Paraguai se fechou economicamente durante muitos anos, impedindo o comércio exportador? Pois bem, a Argentina e o Uruguai, que compravam a erva mate do Paraguai, com a fechada dele, né, passaram a comprar do Brasil. Esse acordo comercial beneficiou estados como Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Olha o Paraná e a Santa Catarina ali, na Guerra do Contestado. A extração de madeira, por sua vez, foi uma atividade econômica muito importante no sul do país, desde o processo de colonização. Estava tudo acontecendo ali, no meio da Guerra do Contestado, né? A exportação de erva mate, a exploração de madeira. Então estava todo mundo querendo enriquecer ali com os recursos naturais. No final, próximo slide aqui, ó, vamos para o próximo slide. No final do século XIX, com a chegada dos imigrantes para assumirem as atividades cafeeiras e pecuaristas, entre outras, a demanda por madeira para a construção de habitações, de casas, né, aumentou sobremaneira, né? Dessa forma, além da pecuária, o mate e a madeira impulsionavam a economia e garantia o sustento de muitos sertanejos, né? Então, olha só, né? A madeira também era utilizada na construção de habitações, né? Os móveis também começaram a ser feitos a partir daí. Então, muita coisa, né, ali em jogo, né? Não só a erva mate, mas a extração de madeira também naquela área do contestado. Vamos para o próximo slide. Outra coisa, ó, Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. É outra coisa que estava acontecendo ali. A Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande foi projetada pelo engenheiro João Teixeira Soares em 1887, cujo itinerário deveria começar em Itararé, São Paulo, e chegar em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Suas obras iniciaram em 1889, antes da proclamação da República, mas em 1908, a empresa estadunidense Brazil Rail Company assumiu o controle da companhia Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande, concluiu a obra e inaugurou em 1910. Durante os anos de construção, houveram diversas desapropriações de famílias de poceiros que viviam nessas terras e delas tiravam sustento. Os problemas sociais da região se agravaram na conclusão da obra, quando a empresa responsável demitiu os operários. Então, olha só também o que estava acontecendo ali naquela área, né? A ferrovia estava sendo construída, né? Muita gente sendo desalojada ali, de onde morava também, e, por sinal, né, a empresa muito esperta, né, contratou o pessoal e demitiu todo mundo depois. Né? Que beleza, não? Então, olha só a bagunça que estava ali naquela área também em relação à desigualdade social, né, que só aumentava ali. A ferrovia foi uma inovação, mas também
trouxe sérias consequências ali para o pessoal, né, da área, né? E aqui numa foto, vocês podem ver a Guerra do Contestado acontecendo e a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande sendo ocupada, sendo fechada aqui, né? Então, olha só que legal, né? Vamos para o próximo slide. Ó. Nós terminamos aqui a Guerra do Contestado, né? Entendemos como que foi o conflito, né? E agora nós vamos para o próximo slide, né? Falar sobre a nossa indicação aqui. Eu tenho uma indicação para vocês lerem, uma sugestão de leitura que se chama A Luta contra Canudos, né? Da editora Nemo. É uma história de quadrinhos que conta a Guerra dos Canudos, tá? Basicamente isso. É muito legal a gente dar a oportunidade, né, para outras mídias também que falam sobre a história, né? Nós temos a mídia principal, que são os livros, né, que é o que nós devemos ler sempre, né? Mas também podemos aproveitar as outras mídias, né, como os HQs, os filmes, os games, né, os podcasts, enfim, desde que isso seja feito com sabedoria e critério, né? Essa arte aqui, essa obra, né, A Luta contra Canudos, é do Daniel Steves, o Joss e a Akira Sanoki, tá? Então vale muito a pena conhecer A Luta contra Canudos, essa HQ maravilhosa sobre esse conflito brasileiro, nordestino, né, que houve aí no final do século XIX. Vamos para o próximo slide. E é isso, é o slide final, gente. Muito obrigado pela videoaula, tá? Obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado. Peço desculpas se não me fui claro com algum conceito, mas lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição nas minhas mídias sociais aí para vocês. WhatsApp, Facebook, Instagram, ligação também. Não fique com dúvida, tá? Se você não entendeu algum conceito, me chame aqui nas redes sociais que eu vou te explicar com o maior prazer. Não leve dúvida para casa, é o que a gente sempre fala. Apesar de a gente já estar em casa, então não leve dúvida para a mente, tá bom? Aqui vocês têm no último slide um esquema de como lavar as mãos, de como usar álcool em gel, de como colocar a máscara, tá? Então, por favor, se cuidem muito nessa época. Usem as máscaras, fiquem em casa, né? Se for sair, né, usem as máscaras, mas preferência é ficar em casa. E se for sair também, siga todos os protocolos sanitários, tá? Distanciamento, álcool em gel, a própria máscara. Mas o melhor mesmo é ficar em casa se você puder, tá bom? Uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!